Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, hoje com o assunto a mudança de mentalidade. Para compreender melhor o nosso conteúdo, o que é que vocês vão fazer? Pegar o seu caderno para fazer anotações, exatamente aquelas anotações que costumamos fazer nas nossas aulas, para você fixar o conteúdo, compreender e ter também, pontuação com relação a atividades. E aí, pegaram o caderno? Sim. Lembrando vocês que das nossas aulas, quando temos anotações, vocês devem enviar no Class. Quando tem atividade do livro ou do caderno, também deve ser enviado no Class. Vamos começar a nossa aula e qualquer dúvida que tiver, podem perguntar. Passe sua pergunta, passe sua mensagem lá no Class que eu irei respondê-la. Vamos começar? Sim? Então, boa aula a todos. Então, aqui na sua tela temos as seguintes informações. Vamos mudar aqui a cor para ficar diferente. A mudança de mentalidade, relacionada com que fato histórico dentro do nosso planeta, dentro do nosso universo? Renascimento. Então, o Renascimento é um período da história europeia, isso significa o quê? Que aconteceu no continente europeu entre os séculos XIV e o século XVI. Ocorreram gradualmente, ou seja, foram ocorrendo aos poucos. Profundas mudanças, essas mudanças foram econômicas, políticas, religiosas, culturais e científicas. Então, dentro do Renascimento, tivemos essas mudanças relacionadas à economia, à política, religiosidade, cultura e ciência. Nesse período, usou-se como modelo a arte e a cultura da antiguidade clássica, onde o homem passa a ser o centro da vida, o centro das atenções. Transformações no campo da ciência, nós temos o desenvolvimento científico que leva o homem a refletir sobre sua capacidade de conhecer a realidade e de investigar a natureza, a vida e a sociedade. Mudanças na forma de compreender o mundo, onde o foco passa a ser agora o ser humano. Então, o Renascimento está relacionado com o nosso cotidiano. E quando a gente fala desse cotidiano, devemos compreender que é relacionado a tudo na nossa vida. Política, economia, religião, a cultura, a ciência, a filosofia entra nesse contexto, já que estamos estudando dentro do assunto de filosofia, onde o ser humano, o homem, ele é voltado para o centro de tudo, ou seja, tudo gira em torno dele. Vou limpar a tela para vocês e o que vocês vão copiar. Vamos lá. A mudança e a mentalidade em destaque. Primeiro ponto. Deixa eu alterar a cor para vocês. Botar uma cor mais forte. Vamos lá. A mudança da mentalidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, olha só como é que vocês vão fazer. Vão copiar profundas mudanças e depois vão colocar assim, que eu costumo fazer em sala ou nas nossas aulas. Profundas mudanças, coloca palavra-chave, aí vem dentro delas. Economia, política. Aí vocês vão escrever as palavras que estão em negrito. Religião, cultura e a ciência. Vocês vão escrever isso aqui aonde? Do lado da palavra profundas, mudanças, vão colocar a chave, mais uma vez, e vão escrever as palavras que estão em negritos. Economia, política, religião, cultura e ciência. Terceiro ponto, não precisa vocês copiarem. Quarto ponto, não precisa vocês copiarem. E o quinto ponto, vocês vão copiar. Então, ele vai ser a sua terceira informação. Mudança na forma de compreender o mundo tem o foco agora voltado ao ser humano. E aí, continuando a nossa aula, dentro desse processo de desenvolvimento do humanismo,
também relacionado com o que estamos estudando, renascimento, humanismo. O que significa? É o movimento literário, filosófico e artístico. Olha só, vimos anterior que o renascimento é um movimento relacionado ao quê? A economia, a política, a religião, a cultura, a ciência. Já o humanismo é um movimento relacionado à literatura, à filosofia e às artes, onde busca ressaltar o valor, a dignidade, a razão e a liberdade de quem? Dos homens. Mas para deixar bem claro para vocês, quando falamos de homens, dentro desse contexto, não é especificamente ao sexo masculino, mas sim ao ser humano. Então, aqui entram homens e mulheres, feminino e masculino. Os humanistas destacaram a grandeza do ser humano por sua capacidade de conhecer a natureza e interferir na realidade. Deus continua sendo o fundamento de todas as coisas. Olha aqui uma informação importante. Deus continua sendo o fundamento de todas as coisas e de toda a ordem do mundo, mas o ser humano é capaz de entender e agir sobre o mundo. O que isso significa? Que Deus é o universo, que Deus é o Criador. Mas o ser humano, na realidade, dentro da sociedade, na prática, é ele que age diante das situações. Temos o próximo item, o italiano Petrarca, considerado o primeiro humanista. Olha aí outra informação. Petrarca, filósofo, primeiro humanista, criticou as discussões da metafísica dos escolásticos, as escolas cristãs, por acreditar que não contribuíam para a formação humana e defendeu que a educação deveria se apoiar na sabedoria clássica. Na sabedoria de quem? Dos gregos e romanos. Aqui ao lado, nós temos o homem vitruviano, representado por Leonardo da Vinci, um desenho que demonstra a mudança de foco ocorrida no Renascimento. Vou limpar a imagem para vocês e orientar o que vocês devem copiar no seu caderno. Temos, mais uma vez, destaque o desenvolvimento humano. Vocês vão copiar todo o primeiro ponto, vocês vão copiar todo ele. Segundo ponto, vocês vão copiar. Terceiro ponto, não precisa. Quarto ponto, você vai copiar esta informação que está sendo sublinhada. O italiano Petrarca é considerado o primeiro filósofo humanista, certo? Coloque pausa e copie as informações. Continuando com a nossa aula de hoje, o nosso próximo slide fala sobre Montaigne. Nasceu na França, deixa eu limpar aqui, nasceu na França. Olha aí, um país de qual continente? Europa. Então, quando vimos no decorrer da nossa aula que o Renascimento foi um fato importante que ocorreu no continente europeu, sim. Ele foi um importante filósofo do Renascimento. Você já tem anotado no seu caderno. Não precisa anotar novamente. Mas quais foram os pontos-chave do Renascimento? Economia, política, cultura, religião, ciência. Professora, precisa ser nessa ordem? Não, não precisa ser nessa ordem. Montaigne, o que foi que ele fez? Criticou os humanistas. Por quê? Vou colocar aqui embaixo a diferença. Renascimento diferente de humanismo. Renascimento tinha a economia, a ciência, a cultura, a política e a religião. O humanismo, a filosofia, a arte. São diferentes? São diferentes.
Então, você percebe aqui que o ponto de vista deles, é diferente. Então, Montaigne critica o humanismo que exaltava a razão humana. Desenvolveu sua filosofia com base no estoicismo, no ceticismo e na filosofia socrática. Aqui nós temos a filosofia grega relacionada. Defendeu que não é possível chegar a qualquer certeza sobre a realidade da natureza ou da sociedade. Isso quer dizer uma realidade natural ou social. Considerava o ser humano muito pretensioso por acreditar que a razão humana e a ciência tornavam-se superior a outros animais. Ao contrário, Montaigne achava que o afastamento da simplicidade tornava o homem mais miserável. O ser humano deveria buscar em seu interior a sabedoria para viver bem e ser feliz. Vou limpar a tela para vocês e o que vão copiar. Em destaque a palavra Montaigne. Vai colocar que foi um importante filósofo do Renascimento. Então, primeiro ponto, vai copiar o que está sublinhado. Segundo ponto, vai copiar todo. Terceiro ponto também, e vai copiar o último ponto, como a quarta observação. O ser humano deveria buscar em seu interior a sabedoria para viver bem, para ser feliz. Coloque pausa na aula e copie as informações. Chegamos ao nosso outro filósofo, nosso segundo filósofo, com principais pontos de vista na aula de hoje. Nós temos Maquiavel. Nasceu na Itália, continente, mais uma vez, nós temos continente europeu. Nicolau Maquiavel, mais conhecido só como Maquiavel, inaugurou a filosofia política moderna, então já uma filosofia voltada para a modernidade. Não partiu de nenhuma situação, olha só, nenhuma situação religiosa, metafísica ou imaginária a respeito do ser humano. Ele apenas definiu o homem a partir de sua observação. E como foi que ele definiu esse homem? O ser humano é egoísta, covarde, tem ambição por riqueza e glória pessoal. Defendeu que a política e as relações de poder têm sua própria lei e necessidade. Com base nisso, escreveu o livro O Príncipe, onde ele associa ao sistema governamental. Nesta obra, ele afirmou que as circunstâncias que determinavam o que pode e o que não pode ser feito na política e o que ele define o que não pode ser feito na política ou o que pode. O governante virtuoso é aquele que conhece a situação em que se encontra e sabe agir para conquistar o governo ou para manter-se no poder. O governante, se tiver que optar, deve preferir ser temido a ser amado. Vou limpar a tela para vocês. Então, vamos lá. Nosso filósofo em destaque, Maquiavel, inaugurou a filosofia política moderna. Ponto 1, vocês vão copiar. Primeira observação sobre esse filósofo. Segunda informação, vai copiar tudo? Não. O que é que você vai copiar? O ser humano é egoísta, covarde, tem ambição por riqueza e glória pessoal. Ele definiu o homem a partir de sua observação. Então, vocês vão copiar essa parte que está sublinhada. Terceiro ponto, não precisa copiar. Quarto ponto, você vai copiar como terceira observação. Escreveu o príncipe. Quarto ponto, quarta observação que vocês vão anotar. Afirmou que o governante virtuoso é aquele que conhece a situação em que se encontra. E sabe agir para conquistar o governo, para mudar para manter-se no poder. E a última observação. O governante, se tiver que optar, deve preferir ser temido a ser amado.
Então, vamos colocar pausa e copiar as palavras, as frases que estão sublinhadas. Continuando a nossa aula, vocês fizeram anotações sobre o slide anterior, sobre o slide que eu mostrei para vocês, questão do renascimento do humanismo e os filósofos, com seu ponto de vista. Agora tem atividade. Lembrando que essa atividade não é para ser respondida no livro, eu quero ela copiada no seu caderno, perguntas e respostas. Primeira questão fala o seguinte: marque a alternativa correta. O renascimento foi... Então, vocês vão olhar o item abaixo, A, B, C e D. Vão observar qual é o item correto. Correto, ele quer a alternativa verdadeira. Professor, eu posso copiar só o item correto? Copie o enunciado e o item correto? Sim. Pode sim, o enunciado e o item correto. Não é só o item A, B, C e D, não. Ou seja, só a letra não. É a frase correspondente a ele. Tudo bem, isso aí está liberado. Mais uma vez, você pode copiar o enunciado e apenas o item que você acha correto. Se é o item A, B, C ou D. Se você colocar só a letra correspondente, não está valendo. A sua atividade vai ser considerada como não realizada. Então, mais uma vez, se você acha, por exemplo, que é o item A, você copia toda a frase. Se acha que é o item B, copia toda a frase. Se acha que é o C, copia toda a frase. Se acha que é o D, copia toda a frase. Professor, dá aí uma dica pra gente. São quantos itens nessa questão? Apenas um. Primeira questão tem apenas um item correto. E a segunda questão, com base na citação a seguir, que citação é essa? Esse trechozinho aqui, ó, para vocês. No que foi estudado no capítulo, explique o realismo político de Maquiavel. Vocês têm anotação no seu caderno sobre esse filósofo e político. Assim é necessário um príncipe para se manter que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade. Vocês vão explicar com suas palavras essa citação, mas é com base no que a gente viu na aula de hoje, o que foi explicado na nossa aula. Vocês têm anotado no seu caderno o posicionamento do filósofo político Maquiavel. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem dar uma olhada também, ó, na nossa aula, retornar um pouco, não tem nenhum problema fazer isso. Terceira questão, leia o texto de Montaigne e em seguida explique, olha a palavrinha mais uma vez, explique por que o estranhamento com o diferente pode gerar atitudes preconceituosas. Por que quando a gente encontra algo estranho, muitas vezes a gente julga como feio, julga como ruim, julga como mal. A gente primeiro tem o negativismo em consideração. O trecho é o seguinte: vi outrora homens vindo por mar de longínquos países. Como não compreendíamos sua língua e seus costumes, suas atitudes e suas vestimentas não se assemelhavam aos nossos, considerando-lhes selvagens e estúpidos. Condenados tudo que nos parece estranho e também o que nos compreendemos. Esse trecho a gente pode associar à questão indígena, quando os portugueses chegaram nas nossas terras, processo de quem? De índios com portugueses, para vocês entenderem o pensamento. Lembrando que Portugal é um país europeu. Então, no seu caderno, vou limpar aqui a tela para vocês, 3 questões para serem copiadas e respondidas, junto com a anotação proposta na nossa aula de hoje, enviar lá no Class. Essas anotações enviadas no Class, elas valem pontuação, valem nota. Fiquem atentos ao prazo de entrega. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!